Então, pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Minitab. Agora nós vamos fazer uma pequena listinha sobre exercícios de capabilidade, tá? Vocês vão ver a análise é extremamente simples. Nós já falamos bastante de capabilidade na aula teórica, agora a gente vai ver como é que a gente faz na prática. Então eu separei 3 exercícios para vocês, né, como vocês já viram, e a gente vai começar fazendo esse daqui, o arquivo engine.mtw. Então vamos abrir aqui o engine.mtw. Esse daqui, né, esse arquivo contém o peso de 25 motores a jato. Então esses motores eles são uma amostragem e nós queremos saber qual que é a capabilidade, uma vez que os limites inferior e superior de especificação são de 1.200 e 1.260, tudo bem? Peso aqui deve ser libras, alguma coisa assim. Então aqui nós temos os dados, né? Aqui é a identificação do motor, né? Está em ordem crescente, então essa identificação é provavelmente no tempo. E aqui o peso de cada um deles. Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós vamos fazer uma análise de capabilidade é avaliar a normalidade dos dados. Então eu venho aqui, Graph, Probability Plot, simples, e vou analisar a normalidade de peso. Então a gente vê que, esse peso aqui ele é normal, aparentemente ele é normal. Depois de avaliar a normalidade, nós temos que avaliar a estabilidade. Então a gente vai avaliar a estabilidade, peso é uma variável contínua, a minha ferramenta de estabilidade é o gráfico de controle, eu vou fazer um gráfico de individuais. Todo mundo está craque já no gráfico de controle. Então vem aqui, individuais, eu coloco o peso como variável a ser medida e coloco o ID como a variável no eixo X. Eu dou OK aqui, OK aqui e temos aqui o nosso gráfico. Então, temos uma causa especial aqui, tá? Esta causa especial, ela está muito acima do normal. Então, nós, neste caso, deveríamos parar o processo e entender o que aconteceu nesse pedaço aqui. Temos também uma outra causa especial aqui, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos abaixo da média, outra causa especial. Então, nós deveríamos entender o que aconteceu nesta causa e nesta causa, com o nosso processo, e avaliar mudanças para fazer isso. A gente não deveria passar para análise de capabilidade. Entretanto, porém, todavia, contudo, nós vamos fazer aqui a capabilidade para utilizar a ferramenta do Minitab. Mas não é bom a gente fazer isso porque um processo que está estável, ele não é previsível no tempo. Então, não sei quando que vai acontecer outras dessas. E se acontecer outras dessas, o que eu estou estimando, contudo, de ficar dentro da especificação do cliente pode não ser verdade. Aqui, no caso, ele está acima, esse ponto aqui ele está acima de 1.260, lembram? 1.260, que é o limite superior do cliente. Então, se eu continuar tendo esse tipo de causa especial, eu vou ter muito mais unidade fora da especificação do cliente do que previsto pela distribuição normal aqui dentro. Enfim, para fazer a análise de capabilidade, a gente vem aqui em Stat, Quality Tools, tá? Então a gente vem aqui em Capability Analysis, e a gente vai fazer uma análise de capabilidade normal, tá? Então, para fazer a análise de capabilidade normal, eu coloco aqui o weight, que é o peso do motor, o tamanho do subgrupo vai ser 1, o limite inferior de controle de especificação é 1.200 e o superior 1.260, certo? Meus dados são normais, então não preciso fazer transformada, mas se eu precisasse, na hora que eu clico aqui em Transform, tem lá o box-cox para eu fazer, enfim, o que eu precisar fazer. Perfeito? Se eu tivesse uma média histórica e um desvio padrão histórico, eu também poderia utilizar, que isso iria deixar os meus dados mais robustos para causas especiais. Então, se eu já sei como é que o meu processo se comporta, eu coloco aqui e não tenho que estimar em cima daquela amostra. Enfim, vamos lá. Então, eu coloco aqui OK e eu tenho lá o meu reporte de capabilidade. Então, como é que ele funciona esse reporte de capabilidade? Ele dá a curva normal estimada, Note que esse cara aqui, essa causa especial, ela está caindo dentro para estimar essa curva normal. E ele me dá várias coisas. Então, ele me dá o PP, o PP e o PPK, o CP e o CPK. Pessoal, esse overall e o within, eles são só duas maneiras de se estimar o desvio padrão.
Então, isso muda bastante quando eu tenho subgrupos, tá? Então, o overall é como se eu estivesse pegando para todos os meus conjuntos de dados. Então, ele é a média de todas as observações para todos os subgrupos. O within, não, ele calcula a média e o desvio padrão só dentro dos subgrupos, tá? Eu posso ter subgrupos trabalhando de maneira diferente, tá? Então, mas ele me dá os dois. O que a gente olha é sempre o CP, o CPK, né? O CP de 0,85 ele é um CP muito ruim, né? Isso vai me dizer que, naturalmente, se a minha distribuição tivesse centrada, a gente vê que ele não está centrado, né? E o CPK também mostra que 0,12 ele é pior ainda, então ela não está centrada, mas mesmo se ela tivesse centrada, eu precisaria trabalhar na variação desse processo. Aqui embaixo ele também me dá a performance, né? Então ele me dá o ppms observado abaixo do limite inferior de especificação e esperado, né? Então vou ter 2 ppms, é esperado que eu tenha 2 ppms nesse processo. O estimado pelo overall e o estimado pelo within, né? E também aqui, né, o ppm acima do limite de controle. Então foi observado um monte. Tá vendo? Aqui está o limite de controle, então praticamente a metade dos meus dados está acima. E o expected, né? Então ele dá esses caras aqui para a gente analisar. Ele também dá lá, né, o limite de especificação inferior, o superior, né? Eu poderia colocar um target se eu quisesse, a média, o tamanho da amostra e os desvios padrão calculados aqui por 2 métodos de estimativas. Perfeito? Tem uma outra maneira de eu fazer essa análise aqui que ela já faz tudo de uma vez para a gente. Então eu venho aqui em Stat, Quality Tools, Capability Six-Pack. Esse Capability Six-Pack ele já vai me dar um monte de coisa, vocês vão ver. Ó. E normal, né? Achando que é normal. Então eu coloco da mesma maneira, o peso é o que eu quero medir, o meu subgrupo é 1, o limite inferior é 1.200 e o limite superior é 1.260. Clico OK e, voilà, temos aqui o Capability Six-Pack. Então ele já me dá, olha, notem, o gráfico probabilístico normal, o gráfico de capabilidade com os limites, o quanto que está fora, né? Então lá o CP, CPK, PP e PPK, ele me dá as últimas 25 observações e o gráfico de controle de individuais. Então tudo que eu fiz em vários passos, o Six-Pack faz tudo de uma vez. Eu poderia também querer fazer pelo assistente, né? Então aqui, ó, análise de capabilidade. Então no assistente ele vai ser diferente. Então eu falo, qual que é o tipo de dado? Contínuo ou de atributo? Contínuo. Então eu tenho que fazer uma análise do tipo usando a distribuição normal, né? Então que tipo de análise eu quero? Uma completa ou uma snapshot? Vou falar que eu quero uma completa. Então os dados estão todos numa coluna, que é a coluna weight, né? O tamanho é constante, igual a 1. O limite de especificação inferior é 1.200. O superior é 1.260. Eu poderia colocar um target, mas eu não tenho um target, né? Então eu venho aqui, clico OK e ele vai gerar lá o Six-Pack, né? Então ele fala aqui, qual que é a capabilidade do meu processo? Ele me dá esses índices Zs aqui, né? O PP, PPK, ele me calcula tudo que eu calculei lá no Six-Pack, ele calcula pelo assistente. Ele também me dá o gráfico de controle. E ele também me dá o gráfico de capabilidade com todos eles, né? CP, CPK e Z. Esse índice Z é uma outra maneira de a gente calcular a capabilidade em cima das probabilidades normais. Lembram lá, né? Que a gente fala bastante do Z como sendo a da normal. Mas ele é muito pouco usado. As pessoas usam mais o CP e CPK. Então, analisem para esse caso. E ele também me dá ali de estabilidade. Olha, ele falou, olha, não tem... estabilidade é um assumption, né, um pressuposto importante para a capabilidade. Então o nosso não está estável, mas ele está normal. O subgrupo poderia ter sido maior. Enfim, ele me dá aqui um resumo das informações que eu preciso saber. Perfeito, gente. Então esse foi o primeiro exercício de capabilidade, super tranquilo. Façam o segundo aí do wire.mtw e depois assistam o vídeo da correção.